Muitas pessoas acreditam que o déficit de atenção e hiperatividade é um problema exclusivo da infância, que somente crianças têm TDAH. Mas hoje nós vamos conversar sobre as manifestações do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nos indivíduos adultos. Fiquem conosco. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um problema do desenvolvimento do sistema nervoso central. Por isso, os primeiros sintomas se manifestam ainda na infância. Pelos critérios diagnósticos do DSM-5, os sintomas devem aparecer pelo menos antes dos 12 anos de idade, evidenciando que existe um problema na maturação do cérebro desde o começo da vida. Cerca de 7 a 8% das crianças na fase escolar apresentam critérios diagnósticos para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na população adulta, nós temos uma frequência de aproximadamente 3 a 4%. Por que nós temos menos adultos com TDAH do que crianças? Porque quando as crianças que têm TDAH crescem, muitas vezes o cérebro amadurece e desenvolve as funções que antes estavam alteradas. Por isso, cerca de 50% das crianças que têm TDAH tornam-se adultos sem TDAH, sem déficit de atenção e hiperatividade. E qual é a história dos adultos que aparecem aqui no consultório com sintomas de déficit de atenção e hiperatividade? A grande maioria deles nunca foi diagnosticada. Eram crianças que tinham problemas escolares, que eram desatentas, que tinham a cabeça no mundo da lua, muitas vezes eram garotos ou garotas hiperativos, inquietos, que não paravam na carteira, que não conseguiam fazer as lições, que não conseguiam anotar as coisas nos cadernos e que muitas vezes ficavam de recuperação, tinham dificuldade em aprender os conteúdos, mas que por conta do nosso sistema de ensino ou mesmo pela falta de conhecimento dos pais, nunca tiveram um diagnóstico e foram tropeçando pela vida, se arrastando até chegar na fase adulta. A gente lembra que 15 a 20% das crianças com TDAH não conseguem concluir o ensino médio. Então, muitas vezes eu vejo adultos que vêm com queixas de desatenção e hiperatividade que acabaram o colegial fazendo supletivo, porque abandonaram a escola antes. E somente mais tarde vieram a fazer uma faculdade ou se encaixaram em uma carreira profissional. Aqueles que continuam com déficit de atenção e hiperatividade ainda na fase adulta têm dificuldade de se manter no emprego, têm dificuldade de cumprir os prazos e metas, têm dificuldade de acordar cedo para chegar no horário por causa dos distúrbios de sono associados ao déficit de atenção e hiperatividade. Cansam-se muito facilmente dos trabalhos porque eles se tornam muito monótonos e repetitivos uma vez que a novidade passa. E isso muitas vezes acontece também nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos familiares ou conjugais. As pessoas que têm déficit de atenção e hiperatividade na fase adulta manifestam uma inquietação, uma impulsividade e eles podem se lançar nos projetos muito facilmente e também nos relacionamentos, mas têm dificuldade de se manter neles e de concluir as tarefas ou os projetos de trabalho que são mais repetitivos. Os indivíduos com déficit de atenção e hiperatividade muitas vezes perdem as coisas em casa ou no trabalho, não conseguem se organizar e têm dificuldade de ficar numa reunião por um tempo prolongado. A vida de quem tem déficit de atenção e hiperatividade na fase adulta também é complicada, porque não tem mais os pais, a mãe principalmente, para acordar, para não perder a aula. E aí, quando depende somente de si mesmo, o indivíduo com desatenção e hiperatividade pode ter dificuldade de organizar a própria rotina,
de responder aos e-mails do trabalho, de se manter em dia com as solicitações dos chefes, de prestar atenção na sua função enquanto existe barulho no ambiente do escritório. Tudo isso dificulta a vida de quem tem TDAH, mas existe a possibilidade de melhorar também esses sintomas e fazer um tratamento para o déficit de atenção e hiperatividade, mesmo nos indivíduos adultos. Quando a pessoa se dá conta, ela começa a entender por que a vida dela foi daquela maneira até então. Apesar de ser inteligente, ela tem dificuldade de obter os mesmos resultados que os colegas de classe na faculdade ou com os colegas de trabalho para fazer os projetos ou os estudos que deveria fazer. Muitas vezes as pessoas com déficit de atenção e hiperatividade têm muito boa inteligência, mas elas não conseguem se manter concentradas no trabalho e precisam de mais tempo. A autoestima pode ficar comprometida porque elas se esforçam mais, ou simplesmente a pessoa abandona porque ela sente que o esforço dela é em vão. As pessoas com déficit de atenção e hiperatividade muitas vezes procuram uma cura geográfica, elas procuram mudar de local, de cidade, de trabalho, de relacionamento, na expectativa de que, num recomeço, elas consigam fazer melhor do que na última vez. Mas, se aquilo que está dentro dela não mudou, obviamente, os resultados dos comportamentos desatentos, impulsivos, hiperativos, continuarão aparecendo. Além de dar esse espelho para que a pessoa possa se enxergar, o que nós fazemos é iniciar um tratamento medicamentoso e recomendar uma psicoterapia, de preferência terapia cognitiva e comportamental, que é a que tem melhores resultados comprovadamente nos casos de déficit de atenção, de acordo com as pesquisas científicas. Com a medicação, com a terapia, com técnicas de relaxamento, de atenção, de foco, é possível mudar o contexto da vida de quem tem déficit de atenção e hiperatividade e permitir que as coisas funcionem melhor para ela ou para ele, no sentido de que ela consiga obter bons resultados, um bom desempenho, sem sofrer tanto, sem ter que se desgastar tanto. E com o tratamento adequado, tudo isso facilita, melhora. E se você se entende mais, você consegue ter também mais compaixão por si mesmo, não se cobrar tanto e encontrar o seu modo de vida e a sua felicidade. É isso que eu queria comentar hoje sobre o déficit de atenção e hiperatividade no adulto. E se você quiser ver mais conteúdo sobre TDAH, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e se tiver alguém que você lembra que tem essas características, manda esse vídeo, compartilhe, porque pode ajudar essa pessoa também. A gente fica por aqui, até o nosso próximo encontro.